Santa Catarina tem um novo governador, com 70,69% dos votos válidos. O senador Jorginho Melo, nascido em Ibicaré, criado em Erval do Oeste, com carreira política longa, deputado estadual, federal, senador, agora governador eleito, é o entrevistado de hoje no Cabeça de Político. Obrigado, governador. Governador eleito Jorginho Melo. Como é ouvir isso, senador? Governador eleito Jorginho Melo. É uma música para os meus ouvidos, algo que eu sonhei sempre, né? Nunca escondi isso de ninguém, desde que me elegi senador, que se avizinhava esse projeto. Mas eu sempre imaginei um dia ser governador, porque quem faz política como eu faço, dediquei a minha vida à política, se falar a verdade, tem que dizer que gostaria de ser governador do seu estado. O senhor consegue dizer exatamente quando que é esse sempre? Quando é que começa o primeiro momento que o senhor pensou eu podia ser governador desse estado? É quando eu voltei para a política, que eu fui vereador com 18 anos para 19, aí eu tive um afastamento. Meu pai ficou doente, deu um AVC, aquela época era muito difícil, recursos, Curitiba, Santa Casa, foi um sofrimento muito grande. Eu ia ser candidato a prefeito, aí eu abortei. Prefeito em Erval do Oeste. Aí eu abortei. Tinha casado com 19 anos, já era pai de filho, pai do Bruno, né? Eu tive que fazer rancho, né? Comprar comida, né? Quem tem filho tem que ser responsável. E aí eu fiz concurso na Caixa Econômica Federal e no Banco do Estado. Passei nos dois. A Caixa Econômica me chamou para ir para Pernambuco na época e eu amarelei. Deus estava indicando que não era para ir embora, né? Era concurso nacional, era escriturário. Passei em 2.800, aqui do estado, passei em 96. E aí me chamavam de 20 em 20, chamaram para Pernambuco. Quanto tempo tem para dar a resposta? 30 dias, por escrito. E Deus foi tão bom que dali uma semana eu recebi um telegrama do BES que eu tinha passado. Daí fui lá na Caixa desistir, fiz carreira no Banco do Estado. Uma carreira de muito sucesso, de escriturário a diretor do banco, sempre tentando ajudar o banco profissionalmente, funcionário de carreira. Tive a oportunidade de indicar o diretor do banco uma vez. Indiquei só gente da melhor qualidade, funcionário de carreira, os melhores dos melhores dos melhores, para tentar segurar esse patrimônio que era do catarinense, né? Enfim, depois eu voltei para a política em 94, primeiro mandato de deputado. Aí é que eu fiz o projeto estadual. Daí eu já conhecia o estado mais, eu tinha viajado como diretor do banco, enfim, inaugurado a agência, informatizado o banco. Eu senti que eu podia mais. Daí fiz o primeiro mandato, segundo, terceiro, fui presidente da Assembleia. Isso foi clareando. Foi ali na presidência da Assembleia que o senhor percebeu dá para chegar? Ali foi clareando. Quando tomou a posse interinamente do governo do estado na praça da estação rodoviária? Lá em Erval do Oeste. Lá onde eu vendia paçoquinha e sonho, né, e pé de granfino. O governador eleito Jorginho Melo está na praça da estação ferroviária de Erval do Oeste e encontra um menino vendendo doce. O que o senhor diz para ele? Aí eu digo, bicho, às vezes ele compro sem dúvida, porque ele precisa vender. Quando encontrar uma criança vendendo um negócio, compre. Mas a criança tem que ir para a escola, mas tem algumas coisas que não é tudo perfeito. Para o menino Jorginho, o que o senhor disse? Eu sempre dizia, acredita, cara. Eu procurava a minha mãe fazia algo de qualidade, né, que era o sonho com massa de pão, goiabada, tinha que avisar para não sujar a roupa, que era goiabada mole, quentinha, que ela colocava. O pé de granfino tinha que avisar para ele não perder o doce, porque ele é crocante. Se você morde assim, pode ficar só com um pedacinho na mão. Então tem que, se ele cair... A Santa Catarina inteira está curiosa com esse pé de granfino. Vou fazer uma fornada aí com mel caro, né? Aquela glicose. Eu vou fazer. O senhor leva daquele menino que vendeu doce na praça para o governo do estado? Eu trago a coragem, a persistência. Acreditar que dá para fazer, acreditar que a vida nos oferece oportunidade.
Esse estado é um estado diferente de todos os outros estados, não é da boca para fora. Nós sabemos, nós catarinenses sabemos que Santa Catarina é diferente de todos os outros estados. Pequeno, diversificado, pequena propriedade, um estado com uma economia extraordinária, condições de reação. É o último que entra numa crise, o primeiro que sai. Que o povo não se entrega, o povo trabalha, o povo produz. Eu quero ajudar muito na inovação. Esse estado tem que voar. O estado tem que voar, nós precisamos sair dessas pendengas, dessas obras de infraestrutura, que é um calvário. Como que o senhor pretende superar isso? A gente de Santa Catarina já votou em peso num presidente, achando que isso ia melhorar a relação, seja Lula lá em 2002, seja o próprio Bolsonaro em 2018, já votou na oposição, já mudou gente, já mudou a bancada federal. O que falta para que essas obras realmente aconteçam, isso seja uma página virada? Porque rodando o estado a gente percebe que Santa Catarina é diferente, mas poderia muito mais, inclusive podia mandar mais dinheiro para Brasília se deixasse a gente trabalhar melhor. Exatamente. A infraestrutura, seja ela de rodovia, de energia, de saneamento, isso, mão de obra qualificada, isso te proporciona a arrecadar mais, a faturar mais. O governo não produz nada, nem município, nem estado, nem União, só vive de arrecadação. Então, quanto melhor for quem produz, é para eles que você tem que estar ao lado, para eles que você tem que apoiar. Então, o que eu pretendo fazer? O Estado precisa de relacionamento com o governo federal. Eu disse ontem nas entrevistas que a minha vitória não foi completa porque o presidente Bolsonaro não ganhou a eleição, mas vou fazer a representação política de forma republicana. O Estado precisa. As nossas BRs estão no plano de concessões do governo federal. O governador Carlos Moisés já colocou, como ele colocou as 25 estaduais, essas eu vou tirar. Mas as federais, eu sempre tive essa mesma postura, nós vamos deixar. Recuperar o mais rápido possível, vou tratar com a bancada agora. Falei com o deputado Darcy de Matos, ele era para fazer dia 19, ele suspendeu para fazer na outra agora, em novembro. A reunião da bancada, para ver as emendas de bancada. Conversar de forma respeitosa com todos os deputados da bancada. O nosso fórum sempre funcionou. E eu estive lá, então, comigo, eu espero que funcione ainda melhor. Você vai governar alinhado com a bancada federal? Ah, não tem dúvida. Faltou isso no atual governo, né? Faltou isso. Porque a bancada lá federal, ela é um para-choque. Ela é alguém que fica resolvendo diariamente as questões de Santa Catarina. Por que você não tem essa força ao teu lado? Então, eu vou para lá, vamos ver o que é possível colocar. Não sei se o governo vai mexer em alguma coisa em orçamento agora, né? Todo governo pode e deve ser ouvido, considerado, né? Que é o que vai assumir. O orçamento se termina em novembro. Qual o objetivo? É terminar essas duplicações e terceira faixa o mais rápido possível e depois deixar a concessão funcionar. Vai fazer, a licitação vai ganhar alguém, vai vir empreender, vai duplicar, sair dessa barra funda aí que a gente vive e vai e volta, essa ansiedade. Esse modelo de concessão foi até uma discussão na campanha eleitoral do pedágio ou não pedágio, é a favor do pedágio, é contra o pedágio. Quando a gente roda o estado, a gente tem uma sensação de que onde tem pedágio a rodovia está boa, onde não tem, não está boa. Não é uma briga ultrapassada essa do pedágio ou não pedágio? Claro que é, claro que é. Principalmente as estradas federais. Quantos anos, você falou muito bem quando nós começamos a conversar, é de governos passados, lá do governo Lula. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E sempre isso nunca terminou. E nosso estado é pequeno. E a luta sempre foi grande. Né? Então, o que eu quero fazer? Junto com a bancada, os deputados e senadores, é colocar o máximo de recursos para fazer essas obras andar. Terminar essas manutenções e duplicações e o plano vai funcionar. O plano de pedagiamento, eu vou fazer questão absoluta de que as federais continuem. Falar com o próximo governo, enfim. Mas estaduais não? As estaduais não. Eu quero fazer um grande projeto, pegar aquele projeto da Fiesc, disse para o presidente Mara Aguiar, até por consideração que eles trabalharam, se dedicaram, levantaram. E fazer, até se for preciso, até algum recurso externo. Eu vou ver para que a gente faça tudo de uma vez só. Não dá para começar num cantinho do estado,
Não, fazer algo estadual, algo transparente, organizado, que a gente possa revitalizar as nossas estradas, depois conservar em parceria com os municípios. Eu quero fazer uma nova política de conservação de estrada. Cada município possa conservar aquela área que passa no perímetro do seu município. Município ou pelos consórcios? Os municípios que vão se compor em consórcios. Que isso funciona, que é uma beleza. O consórcio da saúde é um sucesso. Qualquer tipo de consórcio funciona, porque dá uma legitimidade jurídica, sem embaraço, pode ter velocidade, reduz preço, joga lá embaixo, republicano. Mas aí você chegou a anunciar isso no primeiro ano de governo, depois deixou de lado. Essa política que o senhor quer retomar? Eu quero retomar, porque tenho experiências que conheço que deu certo. O senhor falou da questão da vitória incompleta, porque Bolsonaro não se reelegeu. Os votos de Bolsonaro são praticamente seus votos. O senhor sabe que o bolsonarista lhe deu um suporte e ajudou o senhor a seguir esse sonho, de ser governador do estado. Ao mesmo tempo, o senhor como governador vai ter que ter uma relação mínima que seja institucional com o presidente eleito Lula para não prejudicar Santa Catarina. Como criar essa relação institucional sem ofender esse eleitor que está magoado e que quer que o senhor seja mais opositor? A gente tem que ser racional em todos os momentos da nossa vida, na política muito mais. Você não pode ser uma pessoa fechada à conversa, você tem que ser muito sincero na demonstração. Eu fiz desde ontem. Estou feliz, uma barbaridade, agradecendo o povo de Santa Catarina que me honrou com essa votação extraordinária. É uma colheita de um trabalho de uma vida toda, né? E tive a parceria e par e passo com o presidente Bolsonaro. Santa Catarina queria que ele fosse presidente. Santa Catarina o elegeu. Agora, se o resultado é desfavorável a nível nacional, isso tem que ser respeitado pela democracia. Eu tenho que conviver o relacionamento republicano de construção. Ninguém pode se enclausurar porque o meu partido não ganhou a eleição, agora eu tenho que não me relacionar. Não, isso não existe. E eu vou ter sempre uma relação muito aberta com a direita de Santa Catarina, com os bolsonaristas, com o pessoal, com o eleitor catarinense, que é um eleitor independente. O eleitor de Santa Catarina é inteligente, sabe o que faz, sabe como é que atua, né? Então, eu vou ter de forma muito respeitosa esse apoio que tive, foi fundamental. Vou trabalhar também para todos os catarinenses, até quem não votou em mim, não tenha dúvida, quem votou no ex-deputado Décio. Vamos trabalhar para quem votou nos outros candidatos no primeiro turno, segundo turno. Quem se elege governador e quem se elege presidente do Brasil não pode trabalhar para os seus, tem que trabalhar para o todo. É o mínimo que pode ser feito. Então eu vou fazer isso com muita clareza, com muito respeito, com muita transparência. O seu partido elegeu 11 deputados estaduais, 6 federais, o senador, tornou-se o maior partido do Congresso nessa eleição. Mas quando o senhor chegou no PL, no antigo Partido da República, era escombro aqui em Santa Catarina, né? O senhor pegou um partido praticamente do zero para fazer. Como é que o senhor imagina o PL, o Partido Liberal, no estado, olhando para frente para as eleições municipais e em Brasília com essa condição de ser o partido da oposição do governo Lula? Eu vou falar aqui pelo estado de Santa Catarina. A nível nacional a gente vai ver, vai acompanhar para e passo daqui, mas um pouco a gente vai ser chamado. Eu sou presidente do partido aqui em Santa Catarina. É verdade, quando eu assumi o Partido da República, era um partido com muita dificuldade em Santa Catarina. Tanto é que eu pedi para a direção nacional zerar. Foi zerado as poucas executivas que tinha e eu comecei a reconstruir um partido. Pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, escolhendo lideranças, cada município viajando, indo lá, convencendo, garimpando. E foi por isso que é um partido que criou musculatura. Um partido que não veio assim de uma onda e surgiu como houve a onda de 2018 do PSL. Não, o PL foi construído. A vinda do presidente Bolsonaro ajudou? Claro que ajudou, mas ajudou algo que já estava bem projetado. Acabou de cobrir a casa, vamos dizer assim, mas o projeto já estava feito aqui em Santa Catarina. Então, o partido vai bem, cresceu. Você vê, eu previa nós fazer 10 deputados estaduais. Eu sempre falei isso para vocês. A gente fez 11. Eu dizia que ia fazer 5 federal.
Aí tinha muito, fizemos 6, muito deputado. Eu sei que isso é normal, porque você está montando um time, você tem que motivar os seus jogadores. Não, vamos fazer 5, daí ele saiu. Tá, uma ciumeira danada ali dentro que o senhor vai ter que controlar também. Eles diziam, vamos fazer 3, ele está dizendo isso para agradar nós, para nós se motivar. Mas eu de política eu já conheço um pouco, eu já aprendi muita coisa, né? Então a gente sabe. E algum ciúme pessoal, a gente resolve, uma boa conversa, vamos sentar numa mesa, eu já reuni todos eles, os 11, os 6 federais. Nós vamos dar exemplo de união, de parceria, né? Eles sabem, o único projeto que não deu certo foi a nível nacional, mas em Santa Catarina deu 100% certo. E esses diversos partidos tradicionais de Santa Catarina, lideranças tradicionais, que o senhor conversou bastante na pré-campanha e que não apostaram no senhor, que preferiram tomar outros caminhos e que agora estão ali de olho no governo Jorginho Melo, como é que o senhor vai tratar? Estou tratando, recebi todos eles no meu QG, de forma muito respeitosa, de forma muito humilde, os deputados eleitos, presidente do partido, para receber o apoio deles. Apoio normal no segundo turno. No primeiro turno, eu tratei com muito respeito o MDB, conversas demoradas em consideração até pela dona Ivete, que é a minha primeira suplente, vai virar senadora, esposa do grande governador Luiz Henrique da Silveira. Eu sempre tratei de forma a fazer uma aliança. O senhor tem que fazer, quantos deputados o senhor tem que ter na sua base de apoio? O que o senhor mira? O senhor tem 11 já, de partida com o PL. 25, 27, você pode fazer isso. Entende? O MDB é fundamental nessa Constituição? Todos eles são fundamentais, todos. Todos têm liderança, todos eles são importantes, todos eles saíram de um pleito muito disputado, né? Então, eu conversei com o MDB, conversei com o PP, exaustivamente para construir coligação, com o próprio PTB do deputado Kennedy. Então, eu nunca deixei de conversar com sinceridade com todos. E cada um resolveu fazer o seu caminho e eu fiz o meu caminho. Fiz o caminho que precisava fazer, sem desprezar ninguém, sem se achar. O seu governo deve ter... O senhor já disse que não vai antecipar nomes de secretariado antes de 1º de dezembro. O seu governo deve ter deputados federais e estaduais eleitos no seu secretariado? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se for preciso, não tem nem... político, para mim, a boa política, nenhum político tem defeito. Nós não pode estigmatizar político ou não funciona. Mas vou trazer os melhores quadros de Santa Catarina, vocês vão ver. Ele vai dar orgulho, mas não tenho dificuldade nenhuma na convivência. Eu sou político, eu gosto de ser político, eu respeito a classe política. E um dia, tomara, vou fazer de tudo. A minha vida inteira foi e vou continuar fazendo, para que as pessoas confiem na palavra do político. Porque hoje é muito triste quando você fala alguma coisa, não falando isso porque é campanha, porque quer conquistar. Isso não pode ser assim. A política é uma coisa séria da vida das pessoas. O eleitor tem que acreditar a palavra daquele político. Ele tem que saber o que ele falou. Ele não pode falar uma coisa que daqui um dia já esqueceu. Quem me conhece de perto sabe que o que falo, eu honro. Esse é meu maior patrimônio. Algumas regiões do estado saíram frágeis de representação nas urnas. Joinville ficou com um deputado federal só, Florianópolis com nenhum. Também Planalto Norte 0, deputado estadual 0 federal. O senhor vai usar o governo de forma a compensar essas regiões que ficaram sem representação, botando um secretário aqui e ali, puxando alguém para que alguém suba? O senhor tem essa preocupação? Eu tenho essa preocupação na representatividade de todas as forças políticas do estado. Nós temos regiões mais deprimidas, a gente sabe, Santa Catarina, o mapa de Santa Catarina, tem regiões que eu vou precisar fazer uma política diferenciada, incentivo fiscal, fazer um Pronamp mais diferenciado, porque o IDH é muito diferente de outras regiões, nós precisamos atuar nisso. E a representação política sempre foi o tempero disso tudo. O tempero, isso motiva, isso dá ânimo, isso cresce, né? Então, eu vou de forma muito justa, né, fazer um governo
com que a nossa malha de Santa Catarina, como um todo, a malha política, inclusive, seja contemplada. Eu tive o privilégio de poder ganhar a eleição de chapa pura, coisa que era impensável para alguns, até brincadeira, dizer o Sozinho Melo, aquelas brincadeiras, e o castigo não veio. Incomodava o Sozinho Melo? Não incomodava, porque eu sabia o que estava fazendo, né? Eu tinha foco, né? Eu tinha convicção do que estava fazendo. Então, o castigo hoje em dia não vem mais a cavalo, vem de avião, né? Então, o respeito... Cavalo manco? Cavalo manco, né? Lhe incomodou? Não incomodou. Não incomodou porque eu vi que era nervosismo, preocupação, aqueles inícios de campanha, né? Tava todo mundo meio nervoso e tentando se afirmar. O ex-governador fez um estilo diferente, bancando o presidente lá da Ucrânia. Então, ele quis fazer um gracejo lá que eu recebi aquilo com tranquilidade, né? Passou, isso é coisa... O ruim é quando se fala da honra de alguém. Aí o bicho pega, mas uma gracinha assim não dou bola. Da honra ele falou no último debate. Por isso ele está sendo processado. Foi denunciado pelo Ministério Público criminalmente. Quem fala tem que ser homem para honrar. Isso vai atrapalhar a transição de governo? Espero que não. Isso é uma coisa no CPF dele. Brincou com a minha honra, tem que se explicar. O meu maior patrimônio é, mãozinha limpa. Esse é o meu maior patrimônio. Isso não tem preço. O senhor nunca comandou o executivo, o senhor sempre construiu sua carreira no legislativo. Todas as esferas, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. O que a gente pode esperar do Jorginho Melo no executivo, comandando, com a caneta na mão, determinando? O homem destravando as coisas. O poder executivo, ele trava muito a vida das pessoas. A burocracia, a falta de pressa. O senhor não vai me confirmar nem a Carmen Zanotto na saúde, né? Não, ninguém. A Carmen Zanotto se elegeu muito bem. Uma grande deputada, faz um trabalho muito competente, né? Ela tem guarda-roupa para ser qualquer tipo de secretário, até da saúde. É que o senhor mandou ela para aquela roubada do governo Daniela de transição. Ela cumpriu uma missão, né? Ela cumpriu uma missão porque ela é enfermeira. Na época ela conversou com nós lá em Brasília, com a bancada, que eu participei. Foi convidada no meio de uma pandemia, como é que vai abandonar? Dizer, não, se não fosse da área, eu cumpri a missão, e ela cumpriu a missão. A proposta do senhor que mais me chamou a atenção na sua campanha toda, por isso eu até fiz uma matéria específica sobre ela lá no PR Online, foi sobre a proposta da CAF, a compra das vagas da CAF. O aluno da CAF, o catarinense, o aspirante a universitário, ele pode esperar isso para quando? Para o segundo semestre do ano que vem. Promessa que foi feita, está no meu plano de governo, então a gente tem que preparar. Eu já sei, já fiz um estudo, eu estou estudando isso há 2 anos, com economista, com gente que sabe fazer planejamento financeiro, tem gente que entende de arrecadação, de crescimento, enfim, de quanto é importante investir na educação. E eu me convenci, foi por isso que essa matéria, isso foi proposta do governo, e eu vou fazer. Não só pelas dificuldades que tive quando estudei, passando cheque predatado, aquela coisa que eu sempre dizia, tendo que ligar muitas vezes por Osmar Mena Barreto, lá de Joaçaba, que era da Unoeste com Osmar, mais uma semana, senão vai bater na trave, não tem fundo. Eu sei da dificuldade que é. Se você passar um filho teu, passa em medicina, engenharia elétrica, se não for na federal, em vez de ser uma festa em casa, tomar um café mais reforçado, é um velório, porque você não pode pagar. O pai chama num canto, a mãe chama num canto, diz o filho... E Santa Catarina pode pagar? Agora vai poder pagar. O governo vai investir nas pessoas. Porque a gente tem que ter prioridade. Eu tenho muitas prioridades, mas uma das prioridades é educação, é gente, é qualificação. Por isso que eu vou investir pesado em qualificação profissional. Parceria com o Sistema S, que eu sempre ajudei lá no Congresso. Quantas vezes tocava lá o presidente da CNI, Jorginho, o governo está querendo dar uma mordida na nossa contribuição, precisamos de defesa, o Sebrae, o Jorginho, o Mélis e os outros. Agora chegou a hora deles me ajudar, já falei com eles. Eu preciso fazer um grande programa de qualificação profissional, conforme a vocação regional, para capacitar,
formar, utilizar as salas das universidades comunitárias que funcionam em Santa Catarina, escola estadual, utilizar para que o jovem trabalhe mais cedo, ganhe mais, leve um dinheirinho no bolso e depois faça a faculdade do seu sonho. Nós vamos investir nele. Aplicamos 3,5% em educação. Eu vou aplicar mais 5%, 8,5%. Do orçamento de 33. Tem um orçamento que vai reduzir, né? Porque teve um impacto da redução do ICMS do combustível bastante forte. Combustível e energia. 5 bilhões, né? Mas nós vamos passar uma lupa no governo. Tem muita gordura que dá para economizar e aplicar numa fonte nobre, que é a educação. Como é que o senhor vê a sua relação com as entidades empresariais? Elas vão indicar gente para o seu governo? O senhor pretende buscar nelas gente para o desenvolvimento econômico? Vão. Desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia já assumiu o compromisso já anunciei antes que do relacionamento com a CAT, para que eles possam indicar um grande quadro. Estou vendo com eles se será uma secretaria ou eles me pediram um cargo ligado diretamente ao governador, para que seja transversal todas as áreas. Então, de forma muito clara. Vai esperar uma reforma administrativa do governo Jorginho rápido ou vai ser mais estudada? Eu vou fazer no começo algumas alterações que eu acho necessárias, mas não é assim radical, que isso não faz com que o governo seja melhor ou tal. É as ações, é a velocidade que você vai empreender, é o compromisso que as pessoas têm que ter, porque as áreas são as mesmas, educação, saúde, planejamento, social. Aquela expectativa, vem a reforma administrativa. Isso não. O Estado já é um Estado que pode ainda reduzir muitas coisas, desburocratizar processo, inovar. É por isso que essa secretaria, ou essa função que será comandada pela CAT, a inovação não é só em ciência, tecnologia, a inovação é em tudo. Processo, desburocratiza, porque todas essas fases, encurta aquele funcionário que sobrou, qualifica ele, para ele se sentir melhor, mais útil, para ganhar mais, inclusive, isso é que nós vamos fazer. O atual governo ele extinguiu 2 secretarias, 2 secretários, que eram bem emblemáticos em outras gestões, que era o de segurança pública. Ele criou um colegiado e deu uma autonomia para os órgãos de segurança, e a SOL, né, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, juntou tudo lá no governo Luiz Henrique. O seu partido até comandou com o Felipe Melo durante parte do governo Colombo. Essas estruturas, o senhor pretende ter o secretário ou vai manter assim espalhado na máquina? Em princípio, eu não vou fazer secretaria, eu vou fazer funcionar melhor. As fundações têm uma denominação jurídica, uma concepção jurídica muito interessante, a rapidez, enfim, tudo. Eu vou reorganizar, fazer funcionar melhor. A Secretaria de Segurança ela vai existir, não vai ser esse colegiado que ficou fazendo o remanejamento, cada ano uma força comandando. Queira ou não queira, a força vira um pouquinho o foco para a sua corporação. E as outras, enfim. Então eu quero unir a Polícia Civil com a Polícia Militar, com o Bombeiro, com o IGP, com a Polícia Penal. O nosso presídio está um caldeirão. Tem noites que um funcionário cuida de 200 presos. Não pode ser assim. Nós temos que enfrentar isso com uma certa rapidez. Então, com a força de todos, com a união de todos, é que nós vamos conseguir todo mundo se ajudando para ter pressa, ter foco, ter velocidade. Quero fazer um grande fundo de investimento imobiliário, aliás, para que a gente possa fazer um levantamento de tudo que o Estado tem. O Estado tem muita coisa, piada, que sem sentido. Eu preciso fazer escola, eu preciso fazer presídio novo. O Estado tem um hotel em Santo Amaro. Por quê? Tem que vender essas coisas, né? Tem prédios e terreno que ele nem sabe que tem, eu não sei, eu vou ter que ver isso, não posso falar que não sabe, mas deve ter porque eu conheço muitos. O senhor acha importante... Vamos vender isso tudo e fazer, quem comprar, investir, fazer o que o Estado precisa. Ó. Isso aqui vale tanto, vamos fazer uma licitação, você venceu, eu quero tantos metros de área construídos para a penitenciária. Assim, quero tantas escolas, eu quero uma estrada. Aí tu faz com mais velocidade do que o Estado faz.
primeira entrevista que eu fiz com o Moisés depois de eleito governador, ele disse que a Assembleia Legislativa era a menor das preocupações dele. Não era o que aconteceu, ele passou por processo de impeachment, teve dificuldade de governabilidade. O senhor é do ramo, foi deputado, foi presidente da LESC. Como é que o senhor... E a gente tem uma eleição para a presidência da LESC logo no início do ano. O PL tem a maior bancada. O senhor acha que o PL deve ser o presidente da LESC? Não acho que não necessariamente. Eu vou começar a conversar agora. Então, eu tinha que esperar passar a eleição, você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Fiz reunião com a nossa bancada, de forma muito... até para comemorar a eleição dos 11, né? Felizes dos outros 6. Já estivemos conversando, fizemos um café com mistura, e agora vou a semana que vem já vou tratar desse assunto, porque é um assunto que merece o meu respeito, quando eu vou chamar a bancada para ouvi-los, para a gente começar a ajudar com a independência que o Poder Legislativo tem. Quem quebra a cara é quem se mete lá, é quem quer dizer que eu vou fazer o presidente A, o B, o C. Eu conheço bem o processo, então a gente sabe o tempo, cada partido tem o seu tempo, a sua bancada, os seus interesses, a sua ideologia, enfim, a gente tem que respeitar. E eu vou fazer isso, começando pelo meu partido. Não necessariamente o PL tem que ter a presidente da Assembleia no primeiro ano, no segundo ano. Pode ter, claro, por que não? Qualquer partido lá pode ter, mas tem que ser construído. Eu quero que seja um relacionamento harmônico para que a gente cuide com prioridade dos assuntos de Santa Catarina. Que tenha prazer o relacionamento da Assembleia com o governo, que não seja uma disputa sem lógica. Quem tem que ganhar nisso tudo é Santa Catarina, ponto. O relacionamento com o Poder Judiciário, o Blas é meu amigo pessoal, foi deputado junto comigo, já disse a ele, fui lá visitar o Dr. Celso, vamos continuar aquele programa Lar Legal, que aquilo é extraordinário, aquilo dá dignidade, você receber a escritura, você vira gente. É um relacionamento com todos os poderes, com o Tribunal de Contas, com todos eles, com o Ministério Público. Tenha certeza absoluta, eu fui no Tribunal Regional Eleitoral ontem à noite, cumprimentar, abraçar todos os juízes. Fui lá, eles fizeram a homologação, a totalização, acompanhei, fizeram a sessão para dizer, fulano tem tantos votos, tal, já está homologado, enfim. Fui lá em respeito. É a forma que eu quero trabalhar, respeitando as pessoas, fazendo o Estado avançar. Cada um dentro da sua responsabilidade, mas todo mundo se ajudando. É só assim que a gente vai ganhar. Nesse relacionamento, o senhor pretende ser um governador presente? E aí eu já encaixo com a pergunta. Moisés vendeu um avião oficial e depois passou a compartilhar uma aeronave com o Corpo de Bombeiros. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão para estar presente nas regiões? Eu vou ter que ver, vou estudar definitivamente se a gente compra uma aeronave ou se a gente aluga, porque o que não pode é acontecer isso. Aí dá um desgaste desnecessário, a coisa tem que ser transparente. Se é para a saúde, é para a saúde, se é para o bombeiro, é para o bombeiro. Num acidente, uma dificuldade grande, uma crise, tudo bem, tudo que é do Estado tem que ser usado em favor das pessoas. Agora, não pode avião para você ir fazer filiação partidária em São Paulo, lá em Brasília, não pode avião para ir tirar uma semaninha de férias com a tua família, não pode, isso não pode. Isso é tão pouco que prejudica demais, então tem que ser transparente. Eu vou ver se é melhor comprar ou a gente alugar, porque o governador precisa se mobilizar, ter locomoção rápida. Não dá para... tem que ser presente. Vamos fazer o Estado ser vibrante. Isso não é fazer... tá aí por aí passeando desnecessariamente. Mas eu sempre fui um homem presente. Tanto é que eu como parlamentar, eu conheço 295 municípios, tenho relação, conheço o prefeito, conheço a economia, conheço a festa da igreja, conheço qual é o potencial que tem, qual é a dificuldade que tem, e eu não tenho dúvida que eu vou ser um grande animador do Estado. Voltando, encaminhando o nosso final de entrevista, governador, falando da questão do presidente Bolsonaro, que tem em Santa Catarina uma das suas grandes expressões eleitorais, e bateu na trave, 2.100.000 votos, praticamente nada numa disputa presidencial. Além de voto, o que faltou?
para a reeleição do presidente Bolsonaro? A nível de Brasil, eu acho que foi falta de comunicação. O governo realizou muito e divulgou quase nada. Essa briga intestina com a Rede Globo, que foi criado, né? Isso e alguns outros jornais e tal, isso não prosperou. Então, a comunicação do governo podia ter sido mais preparada, mais ágil. O governo fez muita coisa, muitas reformas, o governo destravou muita coisa, o governo recuperou todas as estatais, acabou toda aquela roubalheira, só que não divulgou muito. Fez ações na área social, na área de previdência, na área de reforma disso, na área de destravar, deixar a livre iniciativa. Não fez a reforma da Previdência e nem da tributária, porque tem muito interesse encravado lá. A gente sabe. Aquilo é dia e noite, gente em volta daquelas comissões que eu participo lá para aprovar. Então, faltou divulgar o que foi feito. E foi feito muita coisa boa. O próprio estilo de confronto do presidente, de boa parte do seu entorno, prejudicou isso? O presidente é um homem único, o Bolsonaro. Quem conhece ele de perto, como eu conheço, é um homem verdadeiro, um homem simples, um homem de hábitos simples, né? Às vezes transparente demais, às vezes sincerão demais, né? Mas é o jeito dele. Quem conhece o respeita. Ele é um grande brasileiro. Ele merecia mais 4 anos, eu não tenho dúvida. Quem conhece ele como eu conheço, que esteve junto, que ouviu ele em momentos bons e mais ou menos, enfim, ele merecia mais 4 anos. Mas a população, o povo sabe o que faz, o povo é o dono do mandato, o povo é dono do voto. E o político tem que se convencer disso. Hoje o voto está na mão do dono, não tem mais. Aquela região lá quem manda é aquela família, é aqueles coronéis, isso tudo foi para o espaço. Graças ao Bolsonaro. Ele fez o brasileiro ter orgulho de ver a bandeira do Brasil, de hastear uma bandeira, de cantar o hino nacional com mais emoção. Há poucos tempos atrás, a gente via alguém cantar o hino nacional de boné, encostado num carro. Hoje levanta, hoje vibra. Isso tudo foi aflorado e fortalecido pelo presidente Bolsonaro. No momento em que a gente grava essa entrevista, algumas estradas de Santa Catarina, rodovias, estão bloqueadas por eleitores bolsonaristas inconformados com a derrota. Isso gera algumas dúvidas sobre se teremos uma transição tranquila e republicana. O que o senhor espera desse momento? Eu não falei com o presidente Bolsonaro, ele se recolheu ontem à noite, né? Como eu também, eu tive que me recolher, a gente estava exausto. Eu vou aguardar hoje, vou fazer contato com Brasília, mas a eleição a gente acompanhou para e passo. Ele vai tomar a posição dele, eu sou solidário com ele, mas esses bloqueios agora, isso não contribui em nada. Temos que a liberdade de ir e vir, ele sempre foi um defensor disso. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer o mais rápido possível. O Brasil voltar a funcionar, a trabalhar, o nosso estado, levar o que produz, levar para os portos, para os grandes centros, né? Então eu vou falar com Brasília hoje, vou falar com ele, para ver qual é a posição, mas a posição é que o povo escreve, o povo determina. Bolsonaro é o líder da oposição nesse PL? Ele é o líder, ele é o líder. Você veja bem a eleição, 2.100.000, o que era no Brasil. Isso foi um mínimo do mínimo do mínimo. Então, quer dizer, uma eleição que empatou, foi detalhe que ele não se reelegeu. Então é um homem muito forte, é um político com muito poder político, o povo ama ele. Eu participei de manifestações e tal, é impressionante a vibração, o carinho, a paixão, né? É muito contagiante. Bom, governador eleito Jorginho Melo, música para os seus ouvidos, como o senhor falou no começo da conversa, parabéns pela vitória. Obrigado por essa entrevista na retomada do Cabeça de Político. Boa sorte na transição e no mandato. Obrigado, cara. Sucesso para você. Continue fazendo a independência que você faz, tá? Conta comigo, conta com o governo. O governo está aí para servir. E vocês da imprensa, quem faz informação com qualidade, sem paixão, paixão pela profissão, não paixão por qualquer outra coisa, ajuda muito. Informa,
informa, valoriza, ajuda o governo. Não tenho dúvida disso. E eu quero ter um relacionamento com a imprensa positiva de Santa Catarina, um relacionamento muito bom. E você é uma das figuras que faz jornalismo com grandeza, com independência, com verdade. Acima de tudo, a verdade. A verdade, a minha mãe sempre dizia, a verdade não precisa armazenar. Porque ela vai ser sempre verdade. Se você conta uma mentira, você tem que armazenar, tem que guardar. Como é que você contou, como é que foi. Para daqui uma hora alguém te pergunta de novo, você tem que buscar lá na caixinha que você colocou para falar. E se for verdade, não precisa armazenar. Então eu nunca esqueci isso dela. Ontem eu chorei muito ontem de manhã, quando eu fui votar, eu sempre rezo de manhã. Eu lembrei do meu pai, da minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher, 7 filhos, todos os filhos em casa, com parteira. A minha mãe lavrava com arado, uma junta de vaca, ela tirava leite das vacas e usava para arar a terra, para plantar feijão, para plantar milho. E ela era uma mulher, uma leoa, era uma tigra. Eu quero aproveitar e fazer uma última pergunta, governador, que é o que pode significar para Santa Catarina ter um governador do Oeste e nascido numa pequena cidade como Ibicaré? É o verdadeiro sentido de Santa Catarina, que é um estado pequeno, 1,1 do território nacional, mas gigante no que representa, no que produz. Então, Santa Catarina é um estado muito compacto. Então, por ser do município pequeno, eu tenho muito orgulho em conhecer as fraquezas, as dificuldades, as potencialidades, as facilidades dos grandes centros e fazer misturar isso tudo. O grande ajudando o menor. Isso dá uma química extraordinária. Você vai ver. Eu quero ser um governador para dar muita alegria para Santa Catarina. Vou dar, não tenho dúvida disso. Agora obrigado, sim. cara. Obrigado, governador. Vamos que vamos. Vamos que vamos.